pauta do dia, mas antes de adentrarmos a ela, está franqueada a palavra. Assim, com a palavra para a relatoria, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu trago a relatar o recurso de reconsideração, processo TC 3849/2018, interposto pela senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, gestora do município de Bateguara, no ano de 2007. O processo ele foi pautado para terça-feira passada, todavia, em razão de não ter sido concluído até aquela data, eu migrei para o dia de hoje. Trata-se, portanto, eu vou fazer uma leitura resumida, trata-se, portanto, de um recurso de reconsideração interposto pela gestora em face de uma decisão deste plenário que julgou irregular as contas de governo do município de Bateguara referente ao ano de 2007. O conselheiro Anselmo trouxe o recurso de reconsideração com voto no sentido de manter a sua decisão anterior, a decisão colegiada anterior, e fundamentou a manutenção da decisão em 4 pontos básicos, os pontos principais da reprovação, que seriam a não aplicação do mínimo em educação, o não pagamento dos profissionais de magistério nos termos do artigo 22 da Lei 11.494/2007, o descumprimento do Fundeb, portanto, o descumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, tendo em vista o repasse a maior para a Câmara Municipal do que o limite de 8% previsto na época. E, por fim, o 4º argumento seria a abertura de créditos adicionais suplementares sem a devida autorização legal. Eu pedi vista dos autos e eu fiz a análise, aliás, minha assessoria fez a análise, e nós verificamos que, quanto ao primeiro ponto, a defesa e a manifestação recursal da gestora não foram satisfatórias. Encontramos um índice muito parecido com o do conselheiro Anselmo, ele encontrou 16,57% na aplicação da educação. Nós encontramos um percentual de 16,37%, portanto uma diferença de 20 décimos. Por si só, causa de rejeição das contas. O segundo ponto é referente à não aplicação do mínimo do Fundeb no pagamento de profissionais da educação. Nós entendemos que o gestor não conseguiu contabilizar de forma clara na sua contabilidade, de forma a demonstrar o quanto havia realmente gasto com os profissionais da educação a título de Fundeb. Isso não retira a rejeição das contas, todavia eu concluo de uma forma diferente. Eu não concluo pelo descumprimento do limite mínimo, eu concluo pela rejeição em razão da ausência de prestação de contas quanto a esse ponto específico. Quanto ao repasse a maior, em primeiro momento o conselheiro encontrou uma quantia de R$88 mil a maior do que o limite máximo de despesa do Poder Legislativo.
Em um segundo momento, após o recurso, a apreciação do recurso, ele encontrou um valor de R$ 8.913.000, a maior. Eu acredito que este tribunal já deva ter se manifestado sobre a aplicação do princípio da insignificância, não é? Eu confesso que eu tenho, quanto a este valor, uma dúvida, se realmente ele pode ser considerado insignificante. Obviamente que ele tem que ser levado em consideração junto com o montante do orçamento total do município, né? Mas em razão dessa dúvida quanto à matéria de direito, eu estou me filiando ao entendimento do relator de descumprimento. É uma quantia muito pequena, só que essa quantia não deve ser considerada em valores absolutos, ela deve ser considerada em razão do orçamento todo que é gerido, e aí, de repente, a base de cálculo, a depender da metodologia utilizada, pode variar, esse valor compreensivamente pode ficar dentro ou fora do limite máximo de repasse. E por fim, o último item, que seria o de abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal, eu também estou acompanhando o relator, muito embora ao final do mandato o gestor conseguiu uma suplementação legal, né, uma autorização legal, mas essa autorização legal não retroagiria, pelo menos, a fim de dar legalidade à abertura que foi feita anteriormente. Portanto, eu estou acompanhando o voto do conselheiro relator pela manutenção do acórdão anteriormente proferido e, portanto, por negar provimento ao recurso de reconsideração. É como eu estou votando, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Voto vista, já houve manifestação do Ministério Público. Perfeitamente. Em discussão e votação, como voto o conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o voto vista do conselheiro Rodrigo Siqueira. Como voto o conselheiro Roberto Pires. Também acompanho o voto vista do conselheiro Rodrigo. Processo, então, aprovado, negando-se provimento, seguimento ao recurso de reconsideração. Provimento. Senhor presidente, sendo assim, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Perfeitamente, excelência. Com a palavra o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar apenas um processo. Trata-se do processo TC 10.659/2014, refere-se à comunicação proveniente do TCU da SESEX Alagoas, que por meio de ofício caminhou a esta Corte de Contas cópia da instrução técnica de folhas 3 a 9 e também cópia do acórdão 3.967 de 2014 da segunda Câmara daquela Corte de Contas. Estes documentos foram extraídos do processo TC número 008-909/2012-1, lá daquele Tribunal de Contas, e refere-se à representação formulada pelo Procurador da República em Arapiraca, o Dr. José Godoy Bezerra de Souza, em que relata a ocorrência de irregularidades relativas a suposto esquema fraudulento na execução de contratos no âmbito da Prefeitura Municipal de Carneiros, a partir de declaração prestada ao GECOC por empresário que confessou o uso de notas frias de duas empresas do ramo da construção civil para comprovação de despesa
para diversos municípios do estado de Alagoas. Em síntese, as irregularidades referem-se à constituição de empresa para fraudar concorrência nas licitações no ramo da construção civil e emissão de notas fiscais frias para comprovação de despesas de obras públicas não executadas. Só uma... Eu gostaria de... Eu estou verificando aqui a matéria, a questão, vendo parecer que o Ministério Público exarou nos autos, e esse processo se trata-se de uma representação, né, barra denúncia, processada nos termos do artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, e pela nova resolução que foi publicada, esse processo se trata de matéria de competência das câmaras do tribunal e não mais de competência do tribunal pleno. Eu gostaria só do esclarecimento de Vossa Excelência, se está relatando por entender realmente que é do plenário ou algum equívoco nesse sentido. Doutor Enio, na verdade, aqui existiu inicialmente até essa discussão no âmbito lá do nosso gabinete, é porque o processo ele trata de ocorrência aqui, como eu me referi aqui inicialmente, um esquema fraudulento para fraudar as concorrências, né, em licitações no âmbito de diversos municípios aqui no estado de Alagoas, em emissão de notas fiscais. Então, não dá para saber exatamente pelo processo o valor que alcança isso aqui, né? Assim, para que nós possamos... Mas ela vai ser processada como uma representação? Representação. Não, para a representação não tem limite de valor nas câmaras? Tem. 10 vezes o valor do limite do artigo 23, inciso 1º. Mas é um valor muito alto. Eu penso que isso aqui não atinge aquele valor, mas como não tem... como ele não tem um valor estipulado, aí nós entendemos trazer para o pleno. Mas eu já antecipo a Vossa Excelência que eu não tenho nenhum problema em retirar o processo de pauta, se Vossa Excelência entender dessa forma, e repautá-lo e levar para as câmaras. Mas, inicialmente, numa discussão inicial, em razão do fato de se referir a um esquema fraudulento que pode envolver um valor superior, então trouxemos para aqui. Aí eu deixo até, a gente poderia preliminarmente discutir aqui discutir a questão da competência. Se podemos continuar a relatoria aqui desse processo, mas já antecipo que não tenho nenhum problema da gente retirar o processo de pauta e eu pautá-lo para a Câmara, senhor presidente. Está em discussão aos senhores conselheiros, caso queiram dar maiores luzes à situação. Senhor presidente, Pois não, Excelência. eu vou ler aqui o artigo 7º, até para que a gente possa refletir. Parece que a matéria ela fica situada naquela zona cinzenta que não foi regulamentada pelo normativo, que é natural. O normativo ele não tem, o legislador ele não tem a capacidade de prever todas as situações que podem ocorrer. Então eu vou ler o artigo 7º, ele pode nos dar algumas ideias de que tipo de condução a gente pode dar a esse processo. Inciso 1. Compete às câmaras deliberar sobre licitações, de modo especial sobre editais e atas de julgamento, bem como sobre as contratações, excetuando-se os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, nos casos em que o valor seja igual ou inferior a 10 vezes o limite estabelecido no artigo 23, inciso 1, a linha C. Logo abaixo, inciso 12, do mesmo artigo, o normativo preconiza que compete às câmaras também,
deliberar sobre outras matérias não incluídas expressamente na competência do Tribunal Pleno. Ou seja, se a análise do contrato ela é da competência, do contrato específico, é da competência da Câmara, qualquer denúncia ou representação em face daquele contrato ou daqueles contratos devem tramitar nas câmaras deliberativas. A pergunta que se faz, que deve ser feita inicialmente, é, primeira, tem um critério inciso objetivo. específico sobre denúncia, de competência de denúncia. O sétimo. Vossa Excelência poderia, doutor Rodrigo, o sétimo? Decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua competência também complementa, talvez melhor do que o inciso 12 que eu mencionei aqui. A leitura que eu faço, se for denúncia e representação, ela vai ser conduzida sempre pelas câmaras. Não. Agora, se for de uma licitação específica, com valor, aí sim seria do Pleno. Decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua competência. A gente buscou lá, precisa ver o inciso 1, que trata dos critérios objetivos que delimitam a competência da Câmara. Então, tem lá o valor, até 10 vezes, o preconizado no artigo 23, inciso 1, a linha C, da Lei 8666, os casos de inexigibilidade e de dispensa, né? Ultrapassando ou sendo inexigibilidade ou dispensa, a matéria seria de competência do plenário e não mais da Câmara. Então, ocorre muitas vezes, senhor presidente, que quando os autos nos chegam inicialmente, a gente não tem uma ideia do valor e não tem a ideia, de fato, se houve um procedimento licitatório ou se a contratação se deu mediante dispensa ou inexigibilidade, né? A gente precisa definir, o plenário precisa definir, talvez até com sua composição plena, pacificar uma jurisprudência, no sentido de que, na ausência desses elementos nos autos, né, que tipo de condução a gente deve dar? Admitir a representação pelas câmaras ou pelo plenário, pelas câmaras, e verificando que ultrapassa ou que se trata de inexigibilidade ou dispensa, encaminhar quando do juízo final, do julgamento da representação, para a deliberação do plenário. Essa é uma possibilidade, é uma hipótese que eu vejo como legítima. Também existe a possibilidade da gente dar uma condução diferente, por entender que não está claro, o Tribunal Pleno abarcaria toda essa competência. Mas aí a gente correria o risco também de seguir um caminho inverso, né? De ficar demonstrado que a matéria de fato é da Câmara, como em regra, a matéria vai ser de competência da Câmara, né? E encaminhar o processo do plenário, que seria um caminho mais estranho, né? A admissibilidade pelo plenário e julgamento final pela Câmara. Senhor presidente, eu vou... Não, Excelência. Eu vou tratar do caso específico aqui. Eu acho que é importante essas discussões, mas no caso específico, nós estamos num momento de transição, uma norma que não completou, se eu não me engano, nem 10 dias, né? Então, então nós estamos, inclusive, discutindo sobre alguns pontos da norma que ela, de certa forma, deixa bastante dúvidas, né? Aí eu gostaria de sugerir, com relação especificamente a este processo, que eu entendo que não vai trazer nenhum prejuízo de eu continuar a relatoria nessa sessão, porque inclusive a composição do momento é a mesma da Câmara em que eu levaria o processo à apreciação. Então, senhor presidente, eu penso que a gente, se não houver oposição do Ministério Público de Contas, de eu continuar com a relatoria desse processo e nos demais a gente fazer uma avaliação melhor sobre essas disposições da Resolução 007/2018 e aí
com o pleno, digamos, com uma outra composição e a gente, se for o caso, deliberar sobre essas questões que agora nos suscitam dúvida. É essa a minha proposição, senhor presidente. Excelências, eu aqui tenho, infelizmente, agora a competência para usar do poder de polícia na condução dos trabalhos aqui do plenário. Eu tenho dois problemas a colocar em discussão, e seria bom que todos os conselheiros participassem, até se fosse o caso, ainda que o quórum resumidista deliberar a respeito, no seguinte sentido: se adotássemos esta possibilidade e mais tarde o pleno, em sua composição maior, entender diferente. A outra possibilidade, se fosse para a Câmara, entendendo ser competência da Câmara, e após verificar-se que, é só um exemplo, por causa dos valores, estaria na competência plenária. E a terceira, que do jeito que está disposto, eu até entenderia no seguinte sentido, que como está lá, trata, aí fica uma questão realmente aberta, que acredito que o Tribunal Pleno tenha que se manifestar a respeito. No sentido de que o inciso anterior, que está mais acima, a meu sentir, parece se referir apenas ao trabalho normal das câmaras quanto à análise daqueles contratos naqueles valores. E representação, denúncia, são processos diferenciados, e o são, porque até a tramitação é diferente. Então, nesse sentido, a questão ainda fica mais aberta. Aí eu trago para a discussão a Vossas Excelências. Por favor, doutor Alberto. Senhor presidente, é normal, né, quando uma nova norma venha à baila, aqui e ali tenha, né, as questões interpretativas, né, e algumas dúvidas. Mas eu penso que também tem uma regra geral que diz que quem pode mais, pode menos. Certo. Né? Então, vamos supor que, né, uma educação que essa matéria fosse de fato da Câmara, ela pode ser apreciada pelo Pleno, né? Em princípio, certo? Eu falo da regra geral de quem pode mais, pode menos, o inverso que não poderia, né? E como nós não temos esses elementos, mas também há indícios da magnitude colocada pelo conselheiro substituto Sérgio, da repercussão da matéria, e eu também vejo que o processo aqui de 2014, vejo que uma representação que se origina do Tribunal de Contas da União e acatada pelo Ministério Público Federal, não é isso? Não é isso, conselheiro Sérgio? Então, eu acho que diante dessa, digamos assim, indício de repercussão, esse pleno deveria apreciar aqui esta representação. Excelência. Eu vou discordar um pouco do conselheiro Alberto, com toda a vênia, todo respeito, com relação ao princípio de quem pode o mais, pode o menos. Eu acho que a gente não deve aceitar em matéria jurisdicional, né? A competência ela é definida e é como se o Supremo Tribunal Federal pudesse julgar uma causa de primeira instância, porque se ele pode mais, e na verdade não pode, porque as competências elas são, no que se refere à questão jurisdicional, elas são indelegáveis, inderrogáveis, e a gente não poderia aplicar essa ideia do direito administrativo puro no exercício da atividade jurisdicional do Tribunal de Contas. Eu não consigo enxergar essa possibilidade, né? Eu acho que as competências elas estão claramente definidas. Eu acho que a relevância da discussão, o grau de dano provocado à ordem jurídica não são critérios definidores da competência, né? O que é critério definidor da competência, principalmente quando se trata de denúncia e representação contra um contrato, a execução de um contrato,
são 3 critérios objetivos, né? O valor, aquele limite, e o fato de ser mediante dispensa ou inexigibilidade. Se a gente criar qualquer outro critério, né, que não esteja estabelecido de forma clara na norma, a gente corre o risco de trazer um pouco de insegurança que a norma visa espancar, né? A norma visa espancar. Eu achei muito mais interessante o argumento do conselheiro Sérgio, do conselheiro Anselmo, no sentido de que o Vossa Excelência também colocou no final da fala de Vossa Excelência, de que nesse momento a gente, por não conseguir identificar aqueles critérios que estão estabelecidos na norma, a gente dá continuidade, talvez, nisso daí que eu discordo, talvez quem deva dar essa continuidade inicialmente, em razão dessa obscuridade, seja a Câmara. E no momento posterior do julgamento, isso ser sanado com a verificação, havendo uma mutácio jurisdicional, uma mutácio de competência, em razão de elementos novos que foram inseridos na causa, né, uma emendatio libellis, trazendo do direito penal, a gente faça essa mudança para o pleno do Tribunal de Contas. É esse o raciocínio que eu consigo construir, né? É esse o raciocínio nesse momento que eu consigo construir. Senhor presidente, só mais uma coisa, por favor. Eu acho que eu vou trazer uma informação aqui que a gente pode corrigir esse processo, afastando ele aqui do Tribunal Pleno. Esse processo ele foi no Tribunal de Contas da União, a representação foi afastada, ou seja, não foi conhecida, em razão de um dos motivos foi de que os valores das notas fiscais isoladamente ou por tipo de serviço não terem revelado materialidade que justificasse a apuração por parte daquela corte. Portanto, então, são valores, de certa forma, que provavelmente não vai ultrapassar esse valor. Portanto, eu entendo que este processo realmente é de competência da Câmara. Então, eu solicito Vossa Excelência que me permita retirá-lo de pauta. Vou proceder uma nova pauta para a Câmara e, no momento adequado, trago novamente para apreciação. É isso, senhor presidente, que eu tinha... Com o registro, conforme a fala do conselheiro Sérgio. Excelência. Senhor presidente, assim eu encerro a minha pauta. Com a palavra para a relatoria, o conselheiro Alberto Pires. Sem processo, senhor presidente, eu estou aqui compondo quórum. Excelências, eu teria 2 processos. Processo 685/2018 seria recurso apresentado pelo gestor de Viçosa referente à prestação de contas do exercício de 2008, seria isso? 2007? 2006. E o processo 4648/2018 é um recurso da gestora do município de Ibateguara, esse sim, 2008. Em ambos os processos eu estou retirando de pauta e a razão é apenas de adequação textual, para que não seja publicado com erros de grafia e às vezes até alguns erros quanto ao somatório, nesse sentido que eu estou retirando para fazer essa adequação, retirando de pauta, que fique registrado também. Excelências, assim encerrada a nossa pauta do dia, está... Você nem se manifestou, né? Eu ia falar sobre a questão da competência, mas eu ia esperar justamente o fim da sessão para... Tá, tudo bem. Porque é uma questão que pode
Tá. Que Eu também, pode ensejar ainda discussões mas, mais para frente. retornando aqui um pouquinho, antes de encerrar a pauta, doutor Rodrigo, o seu esclarecimento, o voto proferido no seu voto de vista foi um voto escrito ou oral? Oral, só oral. Perfeitamente, ok. Então, a sistemática é a mesma, esperar publicar a sessão para poder constar o voto. Assim encerrada a ordem do dia, com franqueada a palavra para aqueles que queiram fazer uso. Doutor Enio. Senhor presidente, senhores conselheiros, como foi colocado por Vossas Excelências, realmente a publicação da resolução normativa que trata, né, da ampliação das competências das câmaras deliberativas do tribunal, como bem colocado pelo conselheiro Rodrigo, é impossível a gente prever todas as situações que vão ocorrer, né, diuturnamente aqui nos trabalhos do tribunal. Agora, uma questão que eu fiquei, até porque tratamos agora nesse processo, conselheiro Sérgio, a questão do limite de valor quanto à questão das apreciações em denúncia e representação. O artigo 7º da resolução, né, quando fala da competência das câmaras, e quando fala de valor, ela fala especificamente no inciso 1, inciso 1º, que trata daquele procedimento ordinário que o tribunal tem feito, né, de fiscalizações específicas de um determinado contrato ou de uma licitação, né, dos atos de gestão, num procedimento específico, né, que é o procedimento estabelecido na seção 4, artigo 131 e seguintes do Regimento Interno, que trata de uma classe de processos. O que foi que eu entendi da questão do estabelecimento de valor? Para que as licitações de grande vulto, né, e que tenham uma repercussão, uma materialidade grande, elas fiquem diretamente afetadas ao pleno, nessa classe de processos. Existe uma outra classe de processo, que são as denúncias e representações, que estão estabelecidas num outro inciso, que é o inciso 7º, e que não tem essa limitação de valor estabelecida no inciso 1º, e o inciso 7º ele não está subordinado ao inciso 1º. Então, penso eu que a partir da publicação dessa resolução, toda e qualquer denúncia ou representação, ela deve ser conduzida nas câmaras. Então, por isso que eu falei que para denúncia e representação, conselheiro Sérgio, eu entendia que não haveria um limite de alçada de valor, entendeu? Claro que se a denúncia atacar um processo de contratação, uma licitação específica, aí você vai fazer a combinação da competência com o inciso 1º, e aí, nesses casos, você ainda pode estabelecer o valor. Mas, por exemplo, numa denúncia genérica dessa, que você não sabe nem qual é a licitação, não sabe qual o contrato que está sendo atacado, né, eu acho que, nesses casos, qualquer denúncia ou representação deve ser competência da Câmara. A Câmara faz a admissibilidade, faz o julgamento, e o gestor, se sentindo, né, resignado com a decisão, vai poder exercer plenamente o seu interesse recursável, e a matéria vai acabar vindo ao pleno se ele for julgado contrário a algum interesse do gestor. Então, assim, essa questão do valor, eu penso que nos processos de denúncia e representação, ela é independente em relação à competência estabelecida no inciso 1, que trata especificamente daquele processo que chega ao tribunal e que é autuado como um processo de fiscalização de contrato. Entendeu? Só acho que nós precisamos definir isso, porque aqui também dá margem a outras interpretações. Não, claro, claro. Estou colocando porque foi a primeira oportunidade. Sim. Você se levantou, não vou levantar a questão, mas também, se o tribunal entender que nas denúncias e representações acima de determinado valor, que tem que ser aplicado conjugadamente o inciso 1 com o inciso 7º também, é aí que o tribunal decida dessa forma e a gente uniformiza. Seria interessante, doutor Enio, se eu não me engano, eu tive informação de que o paradigma para
elaboração dessa norma foi norma do TCU. Interessante nós sabermos como... TCE de Minas. TCE de Minas? Ah, ok. Então a informação que eu obtive não procede. Então o TCE de Minas, seria interessante nós sabermos no TCE de Minas como foi a interpretação em relação a isso, se isso reproduz norma equivalente a lá do TCE de Minas. Mas é totalmente, assim, eu penso que é cabível esse tipo de interpretação aqui também. Então, a partir de uma definição de como vamos proceder em relação a esse tipo de processo, a gente define que aí vamos para a Câmara. Mas esse aqui, especificamente, eu entendo que é da Câmara. Eu só queria fazer um comentário, talvez até desnecessário. Quando foi elaborado, foi copiado, foi reproduzido, foi adaptado o nosso normativo, as ideias do TCE de Minas, o inciso 1, meio contrapondo aquele argumento do doutor Enio, né? Ele fala em licitações, de modo especial sobre editais, competência, né? Compete deliberar sobre licitações, de modo especial sobre editais, atas de julgamento, bem como contratações no plural, né? Quando a gente faz a conjugação com o inciso 7º do artigo 7º, a gente vê que contratações não se refere apenas a um contrato, né? De modo, está no plural. Então, havendo contratações que ultrapassem aquele valor, deixaria de ser competência da Câmara, passaria a ser competência do plenário. Mas eu gostei muito do raciocínio do Ministério Público de Contas, né? A norma, quando ela é posta com uma determinada intenção, mas, obviamente, a depender o direito ele é construído, né? E a norma passa a adquirir vida e ela, de repente, segue um entendimento que é mais interessante, mais fácil para a gente conduzir aqui no plenário, nas câmaras. Sem dúvida. Então, é algo a se considerar na construção desse entendimento, né? A colocação que foi feita de que não se trataria necessariamente de se conjugar os dois incisos para encontrar competência quando se tratasse de uma denúncia que não fosse especificamente contra em desfavor de um contrato específico. Declaro encerrada a sessão de hoje, convocando Vossas Excelências para a sessão plenária. Excelência, desculpem, tem a aprovação da outra ata, não é isso? Pois não. Já foram sanadas aquelas dúvidas? Por gentileza, Excelências, gostaria que Vossas Excelências guardassem um minutinho mais.